Olá, nono ano. Boa semana para todos vocês. Boa semana. Gente, vamos iniciar aí o estudo sobre o capítulo 2, né? Nós estamos estudando desde a semana passada sobre o continente europeu, a Europa. Mas, nono ano, nós vamos pegar aqui apenas nessa página 78 e 79, né? No capítulo 2, a hegemonia europeia, nós vamos estudar a geopolítica e a influência europeia, colonialismo e neocolonialismo europeu, tá bom? Desconsidere aqui a página 80. Livro de vocês, página 78, página 79. Primeiramente, vamos estudar sobre a geopolítica e a influência europeia, página 78. Pessoal, a atuação dos principais países europeus na geopolítica é um elemento central para que nós possamos compreender grande parte dos conflitos, grande parte das tensões do mundo hoje, contemporâneo. Por quê? Porque a Europa, os países europeus, desde o período lá do colonialismo, e aí eu quero que vocês entendam o seguinte, meu nome. Colonialismo é aquele período lá das grandes navegações, no surgimento do capitalismo comercial, né? Das potências europeias quando se expandiam pelos pelos mares e aí conquistavam os territórios. E o neocolonialismo já vai vir no século XIX. E aí a gente vai separar. Mas desde esses dois momentos históricos marcantes, né, de expansão territorial, de domínio das potências da Europa sobre outros continentes, tá? Domínios territoriais, domínios políticos, né, que a Europa desempenhava na América, na Ásia, na África, na Oceania, né, ainda estão presentes, marcando essa presença europeia, seja uma presença cultural, histórica, social, geográfica e política, né, nos continentes que a Europa dominava, lá do período colonial, do período também neocolonial. Gente, essa influência ela também pode ser descrita aqui no período, por exemplo, né, do Brasil, que era colônia de Portugal e foi colônia de Portugal por mais de 300 anos. Portugal é um país europeu. E desse período, né, de colonização de 300 anos, Portugal deixou suas marcas, seja nas paisagens, nas tradições, nos costumes, na cultura. Ou seja, é uma série de elementos que têm a origem portuguesa aqui em nosso país. Aqui é um exemplo, pessoal, de como a influência europeia ocorreu durante o período do colonialismo, durante o período do neocolonialismo. Nós estamos exemplificando aqui o Brasil. Vamos citar aqui algumas dessas influências de Portugal para com o Brasil, né, da Europa para com a América. O idioma. Qual é a língua oficial do Brasil? Qual é o idioma, né, oficial aqui do Brasil? É o português. Né? Vocês entendem a linguagem portuguesa. E isso é uma herança do período de colonização. Por exemplo, se aqui fossem as terras colonizadas por franceses, nós falaríamos francês. Se fossem espanhóis, nós falaríamos espanhol, a língua, né? Fomos colonizados pelos portugueses. Então, uma das heranças, olha aí, uma marca, hoje ainda, né? É o português. Ah, mas as línguas indígenas. É lógico que o português, ele não é o único idioma falado. Temos as línguas indígenas, né? As línguas nativas, principalmente nas tribos indígenas. Mas é o idioma mais falado por todos os brasileiros. E estudar também, né? Vocês estudam aí, né? Com a professora Silvani de português. Gente, outra influência, a religião. O maior número de católicos aqui no Brasil, vocês acham que é, assim, meio que o, como é que nós podemos dizer, aleatório, né? É uma religião que foi justamente enraizada, né, bem bastante enraizada em Portugal. E é uma outra influência. Os portugueses, quando vieram e colonizaram, eles realizaram logo a primeira missa aqui em nossas terras.
Tá? Então, você tem a religião católica como a principal religião dos brasileiros, sendo uma herança de quê? Do período da colonização. Outras manifestações culturais, manifestações populares, tais como as festas juninas aqui no nosso Nordeste, Carnaval, Cavalhada, né, que essa imagem aqui ó, é representada principalmente no Centro-Oeste. Bumba Meu Boi, né, que é uma festa muito tradicional na região norte do Brasil. Todas essas festas, entre outras, né, que nós temos aqui, têm origem portuguesa. Então nós falamos aqui, ó, o idioma, a religião, as festas, né, manifestações populares. Além disso, Portugal é responsável por movimentos artísticos europeus que ocorrem no Brasil, que vai influenciar a literatura, a arquitetura, artes. E aí eu separei duas imagens da nossa cidade que representam essa influência portuguesa na arquitetura da nossa cidade. Observe aqui a nossa igreja, 1721, para o ano que vem está completando 300 anos. 1721, 2021, 700 anos. Essa torre, né, que é uma torre que existe na pracinha ali, né, que era a antiga chaminé da Brasil Oiticica, que é uma origem muito peculiar às torres que encontramos ainda, né, na Europa desde o período da industrialização, né, uma origem inglesa. Né? Então você tem influência europeia aqui na nossa cidade. Vocês observarem os casarões mais antigos, esses casarões nós vamos encontrar em reportagens, né, na televisão, assim, na Europa. São semelhantes à arquitetura. Percebe? Então é uma influência dos europeus aqui no Brasil. Muitas cidades brasileiras possuem essa influência. Pombal não é diferente. Está aqui, ó, na nossa paisagem, na nossa cidade. Na parte de colonialismo, neocolonialismo, né, e poder, né, se vocês observarem, desde o século XVI até o século XIX, o continente americano ele foi a área de expansão territorial, né, justamente das grandes potências europeias. Observe aqui, ó, América, continente americano, toda a América dominada, principalmente, ó, essa parte vermelha, espanhóis, e a parte verde, né, Portugal, especialmente o Brasil. Tá? Mas você tinha também lá as potências britânicas, né, na Inglaterra, França, Holanda, dominaram esses territórios lá no período do colonialismo. Imagine aí a influência que os europeus trouxeram para essas terras, né, essas cidades que foram originadas. Com a Revolução Industrial na Europa, já no século XVIII, grandes impérios neocolonialistas, ou seja, vai surgir um novo colonialismo e agora vai se expandir principalmente para as terras asiáticas e africanas. E aí os europeus ocupavam esses territórios. Mas por quê, professor? Olha aqui, ó, gente, Revolução Industrial. A Europa ocupava esses territórios para justamente garantir suprimento das suas necessidades comerciais e também de ter matéria-prima para a indústria que nascera na Europa. Então, tudo isso mostra justamente, né, um período de dominação do neocolonialismo já para o período da Revolução Industrial. O colonialismo, principalmente ali na dominação do continente americano, no período do capitalismo comercial, aqui já na fase industrial. Percebe? Então, essa foi a nossa aula, pessoal, falando sobre a geopolítica e influência europeia. Bons estudos para vocês, boa atividade que vocês vão realizar agora, boa semana para todos. Tchau, tchau!